Obrigado. Gente, boa noite. Olha, hoje de manhã eu estava pregando lá na igreja e falando da Atos capítulo 2 e falando da universalidade, né, do reino de Deus. Ele não é restrito a um povo, restrito a todos os povos, em todos os lugares. E acho que é um exercício muito bonito que eu convidei a gente a fazer lá de manhã, lembrar, né, que a gente está adorando juntos, com muita gente, de muito lugar, alguns um pouco mais perto, como vocês aqui da gente, outros muito longe, como irmãos na Ásia, irmãos na África, irmãos na América do Norte, na Europa. Mas o que é bonito é dizer que ainda que a gente esteja um pouco mais perto, um pouco mais distante, a gente tem uma só linguagem. A gente pode até falar línguas diferentes, não é o nosso caso aqui, a gente fala português. A gente até pode ter jeitos e costumes diferentes, como é a igreja ao redor do mundo, mas nós falamos uma mesma linguagem. Ao Cordeiro pertence a salvação. E é muito bom a gente lembrar disso. Quando a gente está junto, né, eu venho pregar aqui, estar com os irmãos, eu não estou em outro lugar do que na casa do meu pai, na casa do nosso pai, em outro endereço, que não é onde eu costumo estar de manhã, mas com o mesmo povo que estava comigo hoje de manhã, que é o povo de Deus, reunidos em lugares e horários diferentes, mas com o mesmo propósito, com a mesma linguagem, com a mesma declaração. Ele é o Senhor, a gente faz parte disso, gente, e é um privilégio, é uma bênção a gente poder ser chamado e reconhecer que fazemos parte desse todo, que é o povo do Senhor espalhado pela face da terra. E eu quero convidar você a abrir comigo o texto dessa noite, o texto que Paulo escreveu a uma igreja em Roma, o texto de Romanos, capítulo 8, e vamos ler dois versículos, o versículo 29 e o versículo 30. Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Leio aqui na Almeida 21, talvez a linguagem seja um pouquinho diferente, mas mesmo texto, a mesma verdade. Quando a palavra do Senhor assim nos diz: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Eu quero hoje começar falando de uma realidade que é muito, muito próxima de nós, brasileiros, próxima de nós, fluminenses, próxima de nós, cariocas. Alguma coisa que a gente sabe, quando a gente fala de movimento evangélico, movimento cristão, se a gente fala para gente em outro lugar, as pessoas não vão acreditar. Todo mundo aqui, de alguma maneira, está ciente de como o evangelho e a criminalidade andam juntos no nosso país, especialmente nas nossas cidades. Quando eu falo cidade, Rio de Janeiro, São Gonçalo, enfim, Niterói, entendendo que a gente vive realidades muito próximas desse assunto. É estranho. Você imagina que viesse um cristão verdadeiro, de verdade, suíço, lá de Genebra, e a gente começasse a falar sobre a igreja evangélica brasileira, e a gente fala assim, ó, aqui a gente tem até traficante evangélico. Seria uma coisa que ele fala assim, eu não estou entendendo, me explica isso aí um pouquinho melhor. E a gente tentaria explicar, e eu tenho certeza que ele continuaria não entendendo, e eu não preciso nem explicar essa realidade para vocês, eu sei, vocês sabem, nós sabemos o que isso significa aqui, mas no fundo, é óbvio que a gente convive com a realidade, mas ela nos causa extrema estranheza, não é verdade, gente? São coisas que não fazem o menor sentido, ou fazem tanto sentido como, de repente, um grupo de ecologistas resolve caçar baleia. Um grupo de vegano que, de repente, se reúne para discutir o futuro do veganismo numa churrascaria. São coisas que, assim, não entram na cabeça, uma coisa não bate com a outra. E a gente percebe que, apesar dessa abrangência tão bonita da igreja evangélica brasileira, e a gente não pode negar isso, há muita coisa, sempre falo isso, há muita coisa bacana, bonita que Deus tem feito. Só fazer um mini parênteses aqui, que não é o nosso assunto.
Às vezes eu tenho conversado com alguns amigos meus de como a igreja, os cristãos brasileiros, eles são força no mundo inteiro. Recentemente tive com um casal de pastores, né, irlandeses, ele é pastor, a esposa dele, e ele falou assim, lá em Dublin, na Irlanda, ele falou assim, gente, a força da nossa igreja, sabe quem é? Em termos de gente, são os brasileiros. Você conhece alguém que já se mudou para Portugal, não conhece? Você conhece alguém que já se mudou para os Estados Unidos? Tenho certeza que você conhece. Pergunta lá para o pastor português, ou a igreja onde ele está, o pastor americano, a igreja onde ele está, a bênção que é receber esse povo brasileiro, que é crente de verdade, e que vai, e está sendo espalhado pelo mundo, acho que no movimento divino, para poder abençoar tantas igrejas e poder continuar espalhando o evangelho. Fecho parênteses aqui, só para dizer que há muita coisa boa, mas há uma coisas muito estranhas, porque a gente fala da nossa abrangência, mas quando a gente fala de uma realidade como essa, existem pastores traficantes ou traficantes evangélicos ou coisa parecida, a gente lembra que existe uma palavra difícil para a gente. Temos abrangência, mas temos pouca profundidade. Uma palavra que nos falta com muito carinho, gente, é a palavra maturidade. E maturidade tem a ver com, óbvio, com o ensino da igreja. Aquilo que Paulo um dia vai chamar em uma das suas cartas como leite espiritual e não alimento sólido. Uma igreja ali acostumada, de alguma maneira, a ouvir as coisas de maneira ainda muito inicial, sem se aprofundar nos ensinos importantes, na compreensão do que é o evangelho, do que é que ele faz como consequência, no desafio para a vida. Paulo às vezes fala, olha, falta maturidade, vocês ainda estão ainda nas primeiras coisas, no leitinho, ao invés de comer aquele alimento sólido. E no ensino da igreja coletivamente também, mas quero falar com você, comigo, com a nossa realidade pessoal, a maturidade que tem a ver com a minha busca, com a sua busca pessoal de Deus na nossa própria casa, buscando maturidade. Maturidade, ao invés de se contentar, ao invés daquilo que acontece apenas no domingo, em algumas reuniões, nas nossas escolas bíblicas, mas aquilo que acontece também no nosso quarto, na nossa busca pessoal de Deus, na leitura da palavra, na oração, na leitura de livros cristãos que reflitam de fato a glória de Deus, como o pastor Jackson está lançando, e que nos levam a entender ainda mais sobre essas coisas maravilhosas de Deus, e a gente cresce nesse conhecimento que não tem a ver apenas com o intelecto, a gente vai ver isso aqui, mas o conhecimento de uma relação com Deus que se aprofunda, onde essa iniciativa é de Deus, mas ela acontece no nosso coração e se dá como realidade na nossa vida, onde a gente não fica apenas esperando que no domingo alguém traga uma mensagem sólida, que é trazida aqui com certeza a cada domingo, mas que também durante a semana a gente busque essa proximidade, essa intimidade que gere conhecimento e maturidade com o Senhor. Quando a gente amadurece, gente, a gente sai da insegurança de quem é levado por todo o vento de doutrina, como também diz a palavra de Deus. Gente que vai de novidade em novidade, de parede preta para parede branca, de parede branca para parede preta, de iluminação colorida para iluminação branca, de branca para colorida, gente. Isso não é nenhuma crítica, pelo contrário, até a minha é preta, a de vocês é branca, então está tudo bem. A questão é que a gente acha que essas coisas, de alguma maneira, vão trazer um movimento especial, ou coisa parecida, a gente vai sendo levado pelo vento de doutrina, ou pelo vento estético. Não é assim. Quando a gente amadurece, olha o benefício, a gente não precisa ser levado por essas novidades, e a gente vai começar a ter mais intimidade com quem nos criou. Olha que privilégio. A gente vê o dia a dia e a vida com mais clareza, porque a gente não precisa ser tomado pelo secularismo, pelo mundanismo no nosso coração, que leva a gente a enxergar a segunda-feira da mesma maneira, como às vezes aqueles que não conhecem a Deus enxergam. A maturidade faz enxergar o nosso trabalho de outra maneira, a nossa família de outra maneira, ela faz a gente enxergar a vida com o olhar da eternidade. E é um privilégio a gente crescer. A gente começa na maturidade a perceber que a gente não vai ser isento de lutas. Esse slogan é demoníaco, gente, pare de sofrer. Porque isso nunca vai acontecer enquanto a gente estiver nessa vida. O sofrimento, ele é algo inerente à vida, à existência humana.
Tiago, irmão de Jesus, ainda fala na sua carta para a gente ter motivo de toda alegria, a gente passar pelas provações. O motivo de toda alegria é passar pela provação, e toda aprovação gera um sofrimento, não gera? Mas a nossa maturidade não está em concordar com minha vida com Deus, ela não vai ter sofrimento, vai. E a maturidade, ela começa a enxergar Deus, às vezes, com mais clareza no meio disso tudo. Eu sofro e não me desgarro de Deus, eu sofro e eu me agarro mais em Deus, ou eu percebo que Ele está mais agarrado em mim. Mais segurança no futuro, é tanta coisa que pode acontecer na nossa vida, quando a gente resolve obedecer esse imperativo, que dá tema à nossa mensagem aqui, crescer, ou cresça, porque é bom, porque é bênção. E hoje eu quero falar aqui sobre esse propósito, inclusive, do crescimento, à luz desse texto, Romanos 8, de 29 a 30, um texto que fala da salvação, como ela acontece de uma maneira linkada, muitos chamam isso desse texto do elo dourado, o elo de ouro da salvação, ou seja, como é que se a gente pudesse colocar numa esteira a salvação, quais são os processos? O que acontece aqui no início, depois aqui, para sair o produto final, salvação. Paulo, de alguma maneira, usa um pouco dessa linguagem para falar de como é feito as coisas. Sabe aqueles programas, como é feito o chocolate, como é feito o iogurte, a gente se encanta com aquilo ali. Esse é um texto que vai falar exatamente sobre isso. E a salvação, como um ato de Deus, que não depende do homem para acontecer, mas que acontece numa cadeia, que uma vez iniciada, gente, não tem como parar. E ela vai falar do propósito do crescimento. Ele fala, pois os que conheceu por antecipação, primeiro aqui, elo, é o elo desse conhecimento, uma palavra interessante para nós, que a gente, até quando vai falar de maturidade, a gente quase sempre tem a ideia do conhecimento como esse saber intelectual. Olha, para eu conhecer, né, Deus demais, eu preciso me aprofundar na Bíblia, na leitura, na teologia, e é bem verdade que isso é um excelente caminho, mas eu posso conhecer todas as doutrinas, eu posso conhecer com profundidade a doutrina da soberania de Deus, mas a verdade é que eu vou saber que eu de fato a conheço quando o bicho pegar na minha vida. E aí eu vou entender se aquela soberania é um conhecimento intelectual importante, ou ela é uma realidade na minha vida. Está tudo mal, mas eu creio, vivo, experimento, entendo essa realidade com o coração e com a vida de que Ele é soberano. É aí esse momento que as coisas acontecem e que a gente percebe o conhecimento. Conhecimento, na Bíblia tem, claro, tem o seu aspecto da intelectualidade, da razão, que Deus nos concedeu, gente, mas tem a ver com essa coisa da proximidade, e é exatamente esse aqui o texto que está nos falando aqui. Quem Deus conheceu por antecipação, vai falar nessa linguagem do conhecer como um ato de relacionamento e de amor. Olha como Jeremias usa essa palavra, quando vai falar sobre Deus, ou Deus falando através do profeta Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, Jeremias 1,5, e antes que nascesse, te consagrei, e te designei como profeta às nações. O que ele vai falar? Essa ideia do conhecimento como uma relação de amor que Deus teve com algumas pessoas, que foram sendo chamadas para a salvação, ou seja, em primeiro lugar, eu amei. Bavinck, um famoso teólogo, diz, esse termo revela o fato que em seu propósito de acordo com a eleição, as pessoas não são alvos apenas do pré-conhecimento de Deus, mas do seu amor ativo. Não temos menores aqui, só o bebezinho. A gente sabe como é que a Bíblia se refere, muitas vezes, no Antigo Testamento, ao ato próximo, íntimo, sexual. Que Sara conheceu Abraão, ou Abraão conheceu Sara, Jacó, a sua esposa, Isaac, a sua esposa, usa muito essa coisa do conheceu, porque tem a ver com amor. E é isso, aquele que conheceu por antecipação, não apenas com conhecimento prévio, mas com amor ativo. Eu te conheço, eu te amei, não apenas
como uma identificação no meio da multidão, porque Deus sabe identificar todas as pessoas, mas como um sinônimo de amor a esses, a quem Ele amou, conheceu, Ele os predestinou. Palavra da qual, gente, a gente nunca vai poder escapar, não é verdade? Sempre digo isso, você pode dizer que, ninguém pode dizer que não acredita na predestinação. Predestinação é uma palavra bíblica, a gente pode ter diferentes perspectivas sobre elas, mas predestinação está aqui, não foi Calvino, não foi Agostinho, não foi Jackson, não foi Filipe que inventaram essa palavra, está aqui escrito. Ele te amou, Ele te predestinou, e a nossa afirmação é de acordo com a palavra de Deus aqui, antes da fundação do mundo, como Ele também, em Efésios 1, nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dEle do amor. Ele te amou, e Ele determinou, antes que o tempo existisse, que você seria dEle, e de mais ninguém. Olha a cadeia, Ele amou, Ele predestinou, e Ele chamou. E a ideia do chamar foi um momento onde, em algum momento da história, a gente ouviu esse chamado do Senhor, dizendo, vem para cá, vem para o meu lado, eu te amei, eu te elegi, e na história, isso em algum momento aconteceu na sua vida. Talvez a gente não tenha lembrado, muitos de nós nascemos na igreja, e não tem aquele dia exato, mas a gente reconhece, que a gente ouviu, que a gente ouve e obedece à voz de Deus. Eu nasci na igreja, gente, até que em 1995, 16 anos de idade, mesmo tendo nascido na igreja, eu ali, vendo um filme evangélico, que eu sempre digo, não recomendo a ninguém, um filme horrível, discordo da teologia até o fim, só que naquele momento eu fiquei assim, rapaz, Jesus vai voltar, e eu vou ficar, deixa eu conhecer esse Jesus mais de perto. Eu lembro até hoje, e eu me emociono cada vez que lembro, 95, eu cheguei, eu estava um ano fora, sem ver meus pais, sem nada, minha mãe falou, tem que levar a Bíblia, eu falei, vou levar, estava lá, bonitinha, na gaveta. Nesse dia eu peguei a Bíblia pela primeira vez, provavelmente depois de um ano, peguei a Bíblia, li, cantei, toquei, tinha um violão na casa onde eu estava, da única música que eu sabia tocar, cristã, evangélica, nas estrelas, toquei. Naquele momento, o amor de Deus foi derramado no meu coração, minha vida nunca mais foi a mesma. Julho, não lembro exatamente o dia, junho ou julho de 95, naquele quarto, eu ouvi, eu fui chamado, assim como Paulo um dia foi chamado, ele audivelmente, né, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Alguns discípulos de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, ele vem a ser pescadores de homens, e o que aqueles homens fizeram? Deixaram todas as redes, e foram seguir Jesus. É assim que acontece a nossa salvação, a gente escuta, a gente ouve esse chamado que dizemos irresistível, e a gente diz, eu preciso ir ao lado desse Jesus que tem vida e graça. Ele ama, Ele predestina, Ele chama, Ele justifica. Nesse ato bondoso de Deus, que percebe, que sabe, que reconhece, que declara que nós não somos justos, não é verdade? Todos pecaram, e carecem da glória de Deus, mas lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a gente se torna o que, gente? Justificado. Aqueles pecados, os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, que impedem a gente de ser chamados de filhos, a nossa barreira intransponível que temos com o nosso Criador, ela é removida, e Deus olha para a gente como uma pessoa justa, não pelos nossos méritos, por isso que nós somos justificados, mas pelo mérito de Jesus. Eu fui lavado pelo sangue dele, e me tornei uma pessoa justa, não porque eu deixei de pecar, mas porque eu fui perdoado, redimido, zerado. Eu não compensei meus erros, mas alguém pagou a minha dívida, e eu me tornei justificado. Esse ato maravilhoso de Deus, que deve continuar nos apaixonando, e a esse, a quem Ele justificou também, glorificou, num ato de fé. O que eu quero dizer com isso? Glorificação é aquele estado que a gente sabe, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo, que nós vamos participar, e não há nada que eu possa fazer que me impeça de participar, porque a minha salvação não depende de mim,
mas do Cordeiro de Deus. Mas um dia eu estarei lá, glorificado, no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais anseio dentro do meu coração que não possa ser absorvido, que não possa ser saciado. A gente vai estar na glória. Sabe aquela anseio que a gente tem de viver num mundo perfeito? Que a gente acha que existe algum lugar nessa terra que possa nos satisfazer? Não existe esse lugar aqui, mas existe esse lugar na eternidade, quando nós estivermos com Deus. Ali não vai mais ter choro, ali não vai mais ter dor, ali não vai mais ter mais pecado, e a gente vai viver nessa eterna harmonia, nessa eterna paz, nesse eterno shalom maravilhoso, onde a gente vai viver na presença constante e plena do Senhor nas nossas vidas. É isso que acontece com a gente. Ele nos ama, Ele nos predestina, Ele nos chama, Ele nos justifica e Ele também nos glorifica. Mas veja que eu pulei a parte que mais nos interessa aqui. Que Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual o propósito de tudo isso aqui? Claro que na glorificação, nós vamos ser completamente transformados por Deus. Mas e aqui? Pensa em Paulo, esse homem de Deus, a quem Deus amou, chamou, predestinou, e falou assim: agora Paulo, acabou, tranquilo, senta e espera a eternidade. Não. Ele chamou Paulo, ele chamou Pedro, ele chamou eu, a mim, e chamou a você, para que a gente seja essa cópia de Jesus, essa imagem de Jesus nessa vida, nessa palavra que aparece pouco na Bíblia, mas que é tão identificadora para nós, que é cristãos. A palavra que mais nos identifica na Bíblia é discípulo, né? Que mais aparece, poucas vezes aparece a palavra cristãos para nos identificar, mas ela é muito bonita, porque ela reflete exatamente esse propósito de Deus. O que Deus quer nos fazer? Ou o que Deus quer fazer, em nós, como uma imitação dele, como pequenos cristos, para que esse Cristo Jesus aqui, refletido em nós, nós possamos ser um espelho dele nessa realidade, nessa vida em que a gente vive. Deus quer fazer isso com a gente. Moldar você, para que você seja parecido com ele. E aí você começa a entender como é que é incongruente esse exemplo que eu dei logo no início da Igreja Evangélica Brasileira. Porque como é que alguém que foi salvo por Deus, que foi amado, que foi predestinado, que foi chamado, que foi justificado, glorificado, não foi também transformado, ainda que de maneira imperfeita, para ser a imagem de Jesus Cristo, porque essa obra também é dele, e ele faz isso em nós. O propósito do crescimento não é fazer a gente ter uma cabeça grande, porque a gente entende todos os pormenores e os detalhes e as profundidades sobre as coisas de Deus. No fundo, aquilo que é o gabarito dessa história é que a gente está mais parecido com Jesus. E eu acho que algumas objeções a gente tem. A primeira delas é que isso é um caminho para poucos. Lá no fundo a gente acha isso. Não vou culpar, mas talvez explicar que isso muito tem a ver com a nossa herança da nossa espiritualidade, principalmente porque a gente herda do catolicismo romano muitas das nossas práticas e perspectivas, e uma delas tem a ver com esse assunto, onde, ainda que eles creiam dessa maneira ou não creiam, mas a realidade muitas vezes dos católicos é que não tem problema eu fazer o que eu faço, desde que o meu líder religioso possa fazer aquilo que é necessário. Você já reparou que a gente tem barras diferentes para os pastores e para a membresia? Talvez você diga, mas a Bíblia fala sobre isso em Timóteo e em Tito. É verdade. Mas nenhuma dos textos de Timóteo e de Tito que vão falar sobre como deve ser um pastor, nenhuma daquela realidade não deva ser seguida por um cristão. O pastor tem que ser moderado, sábio, temperante, né, que conheça a palavra de Deus, não dado ao vinho, marido de uma só mulher, isso é o pastor. Eu não preciso.
eu posso me embriagar, eu posso ser um cara sem destemperado e coisa... Não, gente. A questão é que ali está assim, tem uma lupa maior, realmente. A liderança, a gente tem que botar a lupa e falar assim, cara, isso aqui é parte da sua realidade, pastor, presbítero, diaconia também, faz parte da sua realidade, porque vocês, de alguma maneira, ajudam a igreja a compreender mais de Jesus Cristo, mas não para que eles sejam alguma coisa e a igreja seja outra, não. Mas que todo mundo ali esteja na mesma sintonia da santificação, mas de alguma maneira a gente herda um pouco disso, tudo bem. Deixe eles serem mais santos do que eu, porque afinal eu sou apenas o mesmo, estou sentado aqui no meu lugar, e não é verdade. O desafio da maturidade, para que a gente seja conforme a imagem de Jesus, não é para alguns, é para todos. Segunda objeção, que talvez leve a gente a achar que isso não é possível, talvez eu tenha que ir para um mosteiro. Rapaz, para ser santo como Jesus, eu não posso trabalhar onde eu trabalho. Para eu ser santo como Jesus, eu não posso ter a esposa que eu tenho. Para ser santo como Jesus quer, eu não posso ter o marido que eu tenho. Eu não posso ter a vida que eu tenho. Eu não posso morar onde eu moro. Espera aí, gente, não dá. Não dá, é muita tentação, é muita loucura, é muita coisa. Eu conseguiria se eu me afastasse, se eu vivesse em retiro. E não é assim. Você repara que a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade pé no chão? Sim, tem momentos que Jesus se afasta, Jesus sobe ao monte a fim de orar sozinho, e a gente pode fazer isso, não precisa ser num monte literal, pode até ser, nenhum problema em ir, e nenhuma obrigatoriedade de ir, e também nenhuma coisa ruim de você ir, mas a gente pode fazer isso no nosso quarto. Jesus passa alguns dias no deserto, a gente pode ter os nossos momentos de solitude, mas a verdade é que a vida de Jesus, a santidade de Jesus, do Filho de Deus, é mostrada no dia a dia, onde Jesus é traído, onde Jesus é enganado, onde Jesus é abandonado, onde Jesus apanha, onde Jesus vive debaixo de um império opressor, império romano. Jesus não vive numa realidade tranquila, a gente tem aquela ideia, né, de que as pessoas no passado viviam uma vida muito tranquila, muito de boa, as coisas eram melhores naquele tempo, gente, é só ver inclusive a Roma daquele tempo de Jesus, a perversidade e a promiscuidade que deixa algumas coisas, nosso dia ainda assim, rapaz, o negócio está ruim hoje, mas naquela época, não quero comparar se era melhor ou pior, mas dizer que isso sempre acompanhou e Jesus vivia nessa realidade. Não chamou ninguém para viver no deserto o tempo inteiro. A gente não precisa ir para o mosteiro, a gente não precisa viver no retiro, a gente pode viver a espiritualidade pé no chão. E a outra, a terceira, que talvez mais a gente diga, mas eu não consigo mudar. Mas posso dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, é verdade. Você não pode mudar, mas você sabe onde eu vou chegar. Mas você pode ser mudado. A história da palavra de Deus, as histórias que a palavra de Deus nos conta, e a realidade que a gente sabe, é que esse encontro com Cristo Jesus, ele é transformador. As pessoas mudam quando elas se encontram com Jesus, não porque a partir daquele momento elas passam a pensar de uma maneira diferente apenas, mas porque o Espírito Santo que vem habitar dentro de nós é capaz de produzir em nós pensamentos, sentimentos, vontades, ao ponto da gente dizer uma coisa que é impossível ser dita de verdade. Pela força do nosso braço, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Queridos, essa é uma frase que ela é impossível de ser dita se não for pelo Espírito Santo. E quando eu digo isso, eu não estou falando da construção gramatical, é da sua capacidade de vocalizar o que eu disse, e da minha também. Qualquer pessoa, um ateu pode dizer, você pode repetir comigo, por favor, só para título de curiosidade, não vocês, eu cheguei a pegar para uma pessoa até, você pode dizer, não sou eu mais quem eu vivo, mas Cristo vive, ele vai conseguir dizer, ele fala português. Mas você concorda que dizer isso do fundo do coração não é alguma coisa que nós podemos fazer, mas é algo que Deus faz em nós,
ao ponto da gente ser apaixonado por uma vida onde nós não somos mais o centro. Esvaziados de uma vida que gira ao redor de nós, dos meus desejos, dos meus propósitos, e cheios de uma vida que gira em torno dos propósitos, dos desígnios e da vontade de Deus. Nenhum ser humano consegue fazer essa operação pela força do nosso braço. Eu sei, eu consigo esvaziar de mim mesmo e ser cheio de Deus. Eu não consigo, mas Deus consegue quebrantar o meu coração para que isso seja uma realidade, gente. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aquele que está em Cristo, muito famoso esse versículo, você sabe, é nova criatura. E a gente ganha uma roupa nova. Paulo fala para a gente se revestir como eleitos. Paulo fala, a Bíblia nos conta que no momento que o Espírito Santo vem habitar em nós, nasce coisas que nós não podemos produzir. Por isso elas são chamadas do que, gente? Do fruto do Espírito. Não é o fruto do Felipe. É o fruto do Espírito. Eu não consigo ser longânimo, eu não consigo ser benigno, eu não consigo ser bondoso, eu não consigo ser verdadeiramente alegre, verdadeiramente amoroso, mas o Senhor, Ele consegue produzir isso na minha vida, claro, de glória em glória, nesse processo bonito que é a maturidade cristã, o crescimento, a santificação, onde eu não sou parâmetro, mas Jesus é o meu parâmetro. Só um parêntese importante. Eu sei que a gente usa aquela frase, né? O que Jesus faria no meu lugar? Ela tem o seu valor, mas é uma frase perigosa. E eu vou te explicar por quê. Ela não é mal intencionada, não, é só uma frase perigosa. Porque muita gente ia dizer, se Jesus estivesse no meu lugar, Ele faria isso. Baseado no quê, gente? Em mim mesmo. Se Jesus estivesse na igreja presbiteriana das águas, Ele ia fazer isso, 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 isso. Jesus ia fazer isso, isso, isso nessa cidade. Peraí, baseado no quê? Eu acho que Jesus é assim. Está entendendo que, na verdade, a referência sou eu? Na verdade, essa frase se torna, o que eu acho que Jesus faria no meu lugar? Ela é perigosa por esse sentido, ainda que ela seja muito, mas muito bem intencionada, e a gente pode usá-la, desde que a referência seja a palavra de Deus. O que Jesus faria no meu lugar? É boa frase, deixa eu olhar para a Bíblia e não para o meu coração, para tentar responder essa pergunta. Aí ela é bacana. Eu posso ter 1000 imagens de Jesus, diferente daquilo que se apresenta, mas o fato é, que olhando para a palavra, eu preciso do seu caráter, como ele se apresenta, e da sua ação, daquilo que ele faz, sem optar, e crescimento tem a ver com isso, com uma coisa ou outra, ou seja, não é só, eu não quero apenas ser o que ele era, no sentido do caráter, como ele perdoava, como ele amava, como ele repreendia, como ele fazia as coisas, mas eu também quero ser um reflexo da sua ação, aí sim, de como ele amava na prática, de como ele entrava na cidade, de como ele pregava no Evangelho, de como ele cuidava das pessoas, ou seja, não apenas para dentro de mim, mas também através de mim, a gente entender os propósitos de Deus, do que Ele quer fazer em mim e através da minha vida. E lembre-se, Ele desafia você a não ficar do jeito que você está. Todo cristão, ou seja, que foi amado, predestinado, chamado, justificado, glorificado, que foi salvo, todo cristão é desafiado pelo Senhor, dia após dia, a crescer, a amadurecer, a parar apenas com o leite, que é bom, e que nos alimenta, mas a gente precisa ir para além dele, e entender, de fato, esse propósito global, geral, que o Senhor tem para a minha e para a sua vida, a olharmos para Jesus, entendermos da sua graça, mas entendermos também da santificação que isso nos traz, de quem Ele é, que a gente precisa ser, não para ser salvo, mas como fruto da ação, e do que Ele fez, para que a gente também, como povo, e individualmente, a gente faça o que Ele faz, a gente ame
o que Ele ama e ver que a pessoa mais bonita que você pode se tornar, mais bela, é a pessoa de Jesus Cristo. E se isso deixou você desesperado, caramba, eu não consigo, graças a Deus por isso. Porque o que a gente faz diante do desespero ou da impossibilidade e da montanha que é esse desafio de parecer com o Filho de Deus, porque Ele nos chamou, a gente já começa da maneira certa. Senhor, eu não consigo, faz essa obra em mim. Senhor, não tem jeito, eu não mudo, eu não consigo mudar, faz essa obra em mim. Senhor, eu penso mesmo em mim mesmo o tempo inteiro, eu quero fazer sempre a minha vontade, na minha casa, na igreja, no trabalho, eu sou essa pessoa egoísta mesmo, eu não vou mudar. Senhor, por isso, eu não vou me mudar, muda o meu coração. A gente começa da maneira certa. Se coloque, meu querido e minha querida, na presença desse Todo-Poderoso. É óbvio, não é o nosso assunto aqui, vem à igreja, leia a palavra, ore, participe da ceia, a gente chama isso de meios de graça, ou seja, as maneiras como Deus faz com que a gente cresça, se exponha a isso tudo, com o coração aberto, para que a gente amadureça, como igreja, como indivíduo, crescendo, se parecendo um pouquinho mais com aquele que nos salvou naquela cruz. Deus te abençoe nesse desafio, impossível aos olhos humanos, mas possível, porque Ele mora no nosso coração. Vamos orar, gente? Senhor amado, obrigado, Pai, pelo Teu amor pelas nossas vidas, que faz com que a gente seja aquilo que a gente não é. Pelo Teu amor transformador, que faz com que a gente ame aquilo que nós não somos capazes de amar, que faz com que a gente rejeite aquilo que nós não somos capazes de rejeitar, Senhor. Obrigado pela Tua graça transformadora, Deus, que faz com que a gente possa ser, a cada dia, de glória em glória, mais parecido com Jesus. O que a gente não quer, Pai, é a gente ficar estagnado. Há muito que ser transformado, há muito a que ser mudado no nosso coração. Às vezes é a nossa língua que está chamando mais atenção a gente nesse momento, os pensamentos errados, ó Deus, as coisas ruins que a gente vê, ou a nossa inércia, acomodação, e não servir tanto ao próximo, aqui na igreja mesmo, a pensar a vida apenas pelo nosso próprio olhar. Senhor, há tanta coisa que precisa ser mudada. Nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, maridos e mulheres juntos, ó Pai, família. E o que nós queremos, ó Deus, é nesse momento, Pai, reconhecer que nós não podemos, mas expor o nosso coração a Ti, pedindo quebranta-nos e não nos deixe permanecer do jeito que somos, ó Pai. Não nos livra-nos de nós mesmos, ó Pai. Faz esse milagre da gente dizer com verdade, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim, Pai. Quebranta a gente, Pai. Se alguém aqui ainda não teve essa santa e maravilhosa experiência, Senhor, ainda de se encontrar com o Senhor, e a partir disso se tornar parecido com Jesus, salva esse coração, que hoje se sinta amado, abraçado, perdoado pelo Senhor, Pai, e entre nessa jornada bela, transformadora, desafiadora, mas a melhor jornada do mundo, que é seguir o Senhor, o Teu Filho, e se tornar cada dia mais parecido com Ele. Que essa seja a nossa caminhada, Senhor, é a nossa oração, no nome santo daquele que morreu por nós, o nosso Salvador, e a quem a gente deve seguir, ver e se espelhar, Jesus Cristo, Teu Filho, em nome dele que nós oramos, amém. Amém.